Ficou bom assim? Bacana, em padrão. Tá bom. Ó, gente boa, gente amiga, estamos com o Paulo Henrique, a gente já vai conversar com ele, mas antes vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Luapre Jeanswear, para você ficar sempre na moda, tem calças, vestidos, shorts, moda íntima, infanto, juvenil. Lembrando que a Luapre também trabalha em parceria com outras marcas. Em Lajeado você encontra a Luapre na rua Joaquim José Dornelas, número 208. E o Tarde Conectada tem o apoio também de Ana Brauna, Carnes e Frios, tradição que se renova, e Diego Esportes, o melhor esporte é o seu. Coisa boa, deixa eu desejar uma boa tarde aqui ao Paulo Henrique Dias. Está se formando em Direito? Já... Isso, formando. Estou no 10º período de bacharelado para as pessoas em Direito. Aproveitando, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos apresente o Paulo Henrique Dias, um pouco dessa história aí rica. Boa tarde, Francisco Neto e Tamires Maiara, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Lajeado FM. Bem, como é que eu posso falar de mim mesmo? Eu sou escritor, vou agora para o 3º livro publicado e também estou desenvolvendo um projeto de um museu aqui para Lajeado. Sou quase bacharel em Direito, né? Estou cursando o 10º período de bacharelado em Direito e cursando o 1º período do curso de Pedagogia. O 1º período de Pedagogia. Olha aí, uma coincidência entre vocês também. Então você termina esse ano o bacharelado. O curso de Direito. Que você faz em Garanhuns, né? Isso. Tá. E pedagogia, por quê? Por que pedagogia, né? Saiu as oportunidades, né? Vieram as oportunidades e aí eu acabei me inscrevendo, porque eu digo, não, se eu passei eu vou fazer e depois eu decido o que é que eu faço realmente. Na minha difícil percepção de que talvez isso me ajudasse para a sala de aula, que eu sempre tive o sonho de ser professor. Mas aí depois vieram outras ideias de fazer um mestrado na minha área. E aí, mas foi muito bom eu ter me matriculado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, porque foi através dela, por ser aluno dela, que eu vou publicar agora meu 3º livro, que é uma publicação oficial da Universidade Federal. Coisa bacana. Então você tinha esse desejo de ser professor, e aí vê na pedagogia essa oportunidade, né? Não, e você chegou em Direito, vai fazer Direito, querendo ser professor, mas por que aconteceu isso? Porque, assim, minha visão sempre foi fazer concurso público. Né? Sempre. Então, assim, a área do Direito ela é muito vasta e me ajudaria muito nesse meu objetivo principal, que é o concurso público. E aí, meu pensamento era fazer um mestrado para ensinar na área do Direito e na área de História, que são duas áreas que, para mim, eu tenho um grande apreço e uma verdadeira paixão. Muito bacana. Pois é, bom, para você estar ouvindo o nosso programa, estamos recebendo aqui o Paulo Henrique Dias. Eu estou aqui em mãos, a rádio ainda não tem imagem, né? De 2 livros, o 2º e o 3º que ele está lançando. É até uma foto de educação, mas pela questão da curiosidade. Quantos anos você está hoje e com quantos anos você lançou o primeiro livro? Bem, hoje eu tenho 24 anos, né, e lancei o meu primeiro livro com pouco mais de 18 anos. Saindo além do 18 anos e algum mês. Saindo além do ensino médio, já foi... Isso, paralelamente ao ensino médio, né? Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu estava estudando o 3º ano do ensino médio, aqui na escola Jornalista Manuel Amaral. Né? Eu lembro de ter entrevistado você em outro momento, em uma outra emissora, no primeiro livro, não é? Não sei se você lembra, você vai lembrar. Sim. Então você estava no 3º ano, já estava publicando, não é? O que você começou a escrever? Não. Quando eu comecei a escrever o primeiro livro, eu tinha 16 anos. 16? Meu Deus. Olha lá, tá vendo? O Brasil precisa desses exemplos, né? Como é que você observa essa questão da educação? Você falou que é amante, essa questão de ler e escrever. Teve algum professor que despertou isso em você? Sim, vários. Inclusive, muitos especificamente me incentivaram na questão da história do município de Lajeado. Eu, desde criança, tive essa curiosidade de saber coisas sobre a história dos municípios, do município de Lajeado, e alguns professores me incentivaram muito nesse trabalho. E você traz o quadro da importância do ser professor, né? Atualmente, que vem tão desvalorizada essa categoria. A Tamires noticiou no programa, já noticiei aqui no Tarde Conectado, professores sendo agredidos. E assim você vê uma... Chumbinho, né? Chumbinho aqui. Misturando a garrafa na água, né? Para os professores. E quando eu conheci a sua história, eu achei interessante isso. Um jovem, assim, saindo do ensino médio já com esse desejo de escrever
E escrever sobre a cidade, em que muito interessante. E aproveitando o ensejo, vocês com essa fala da educação, o meu primeiro livro ele foi dedicado especialmente aos meus professores, aos professores lajedenses. Ah, que legal. Né? E no lançamento do livro eu fiz um pronunciamento dizendo que eu faço, parafraseando o Augusto Cury, o professor é a alma da educação e o veículo para o progresso. Sem ele, será impossível adquirir a vitalidade, o equilíbrio e a força para fazer de cada município um produtor de cidadãos intelectualmente capazes de trazer cada dia mais o progresso para o nosso município. Olha aí, Francisco. De fato. Eu assinaria embaixo tudo que você falou. E aí, com 16 anos, lança o primeiro livro. Esse é o segundo? Não, com 18. Esse é o terceiro. Esse é o que está lançando agora. Ah, tá. Esse é o que está lançando. Cadê o segundo? O segundo é esse aqui. O segundo é esse. O primeiro tá aí, não? Não. Tá. Na o verdade... segundo é Lajedo, uma história de lutas, conquistas e glórias. Isso, exatamente. O que é que exatamente. difere do primeiro? O primeiro é falando sobre... O primeiro, o que muda do primeiro para o segundo é o seguinte. O título do primeiro é Lajedo, uma emocionante história de lutas, conquistas e glórias. Certo. E o segundo é Lajedo, uma história de lutas, conquistas e glórias. Na verdade, foi um aperfeiçoamento. Eu não sei se você lembra também, Mayara, mas quando a gente foi fazer aquela entrevista, eu citei lá na outra emissora que eu não consegui incentivo para publicar o meu livro. Então, eu fiz uma pequena impressão em casa mesmo, de maneira artesanal, e com o apoio, posso dizer isso, um grande apoio do amigo Luiz Vilaça, da Casa Nossa Pizzaria, a gente fez um evento para que houvesse a publicação desse livro, né? E foi o que aconteceu, foi um evento maravilhoso, eu sou eternamente grato a ele por isso. E com todo esse acontecimento, veio aí as oportunidades. Dizem que quem detém o conhecimento, detém o poder. E eu posso seguramente falar que é verdade. Porque após isso, eu comecei a me inteirar sobre os processos de seleção, os mecanismos de apoio do governo federal e do Ministério da Cultura, e a partir daí comecei a participar, né, dessas oportunidades. E aí meu segundo livro ele já saiu como mando figurino, em uma editora com toda a correção Lei de Incentivo à Cultura. Isso, exatamente. Na verdade, meu segundo livro foi fruto de um prêmio. O Prêmio Agente Jovem de Cultura, Diálogos e Ações Interculturais de 2012. Foi um prêmio destinado a jovens de 18 a 24 anos que fizeram alguma atividade relevante para o país, para a cultura do país. No caso, foram 200 prêmios para o país e eu fiquei entre os 200. Entre os 200. E com os recursos galgados por esse prêmio, foi possível publicar meu segundo livro, que na verdade é o aperfeiçoamento do primeiro. E vamos falar nesse amadurecimento. Esse terceiro aí deve ser, é o aperfeiçoamento. Porque vamos lá, 16 anos escrevendo o primeiro livro, agora concluindo praticamente direito, a visão de mundo totalmente diferente, né? Amplia os horizontes. E aí... E aí o terceiro livro, Documentos e Fotografias Históricas de Lajedo. Por que surgiu essa ideia? A ideia surgiu pelo fato de que no meu primeiro e segundo livro eu tratei mais da questão política do nosso município. Quando eu falo política, não de pleitos eleitorais, mas da questão político-administrativa dos prefeitos que passaram pelo município, da base territorial do nosso município, dos municípios a que o nosso município pertenceu, à cultura, na realidade, aos temas pertinentes de uma maneira geral. E aí, para não ficar um material muito extenso, eu deixei de colocar algumas coisas nesse livro. Por quê? Documentos históricos e fotografias de grande importância para a história do nosso município ficaram guardadas para uma publicação posterior. Então, e aí, esse é o resultado de material que eu consegui reunir, né, sobre Quanto tempo a história do nosso... você passou para reunir tudo isso, para pesquisar, para encontrar as fotografias, que são muitas. Isso, são muitas, exatamente. Mas ele disse que ainda tem um montão que não está aí. Não está aqui, posteriormente. Já vai ser fruto de novos trabalhos. Exatamente, se assim bom Deus nos permitir. Né? Então, essas fotografias, a maior parte delas vieram das pesquisas para o primeiro e para o segundo livro. Eu já tinha elas guardadas em casa, e aí eu só fui lapidar o material, ver... colocar em uma ordem cronológica e
narrar os aspectos históricos. E aí eu começo falando sobre as principais praças de nosso município, falando tanto a história da praça como a biografia da pessoa que é homenageada com o nome da praça. Algumas não foi possível colocar, né? Mas boa parte delas estão aí. A gente trata um pouco também sobre a história da Igreja Católica, por ser a principal religião de nosso município. Aí vem decreto de criação da paróquia, galeria dos padres, vem documentos históricos, Francisco, que por acaso vieram para mim do acervo de alguns lajedenses, inclusive de escritos do professor Antônio Vilaça, sobre o início da construção da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem uma representatividade histórica muito importante para o município de Lajedo. Essa ótica da Igreja Católica, mais pelo fato do espaço, da modificação do espaço que a Igreja projetou aqui no município. Exatamente, dessa forma, né? E aí, passado isso, eu falo especificamente também sobre o Poder Legislativo, né? Os prédios em que o Poder Legislativo funcionou, poucas pessoas sabem que até mais ou menos 1993, quando foi inaugurado o novo prédio da Câmara Municipal de Lajedo, o Legislativo de Lajedo funcionava no primeiro andar da Prefeitura. Né? Então, assim, foi a luta do vereador Edson Lucas, na época. Exatamente. Que é originou aqui a Rádio Lajedo FM, né? Foi uma luta dele lá para as novas instalações, novas dependências do Poder Legislativo. Coincide com o ano em que eu nasci, 1993. Isso. E aí tem documentos de criação do município, tem movimentos em prol da preservação da nossa história, tem muita coisa aqui. Exato. Dando continuidade, eu falo também um pouco da história do Poder Judiciário, né? Onde vem os prédios em que o Poder Judiciário de Lajedo funcionou e também todos os juízes que já passaram pela comarca de Lajedo. Aí vem falando aí, no caso, vem anexo, na verdade, os documentos de criação do município de Lajedo, que foram conseguidos na Assembleia Legislativa de Pernambuco, o projeto de lei de criação do município de Lajedo, de autoria do deputado estadual Heráclio do Rego, da cidade de Limoeiro. Aproveitando sua presença, eu tive bastante trabalho, uma experiência pessoal, no momento que estava confeccionando lá o meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu formei na área de geografia e trabalhos pouquíssimos aqui. Inclusive, o seu livro me ajudou, né? Na base, tem o escrito do outro Paulo, né? Que é o álbum histórico. José Paulo Barbosa. José Paulo Barbosa. É o que, vamos dizer, o que temos da história até aquilo que ele escreveu até 1969. Essa falta de trabalho foi o que também motivou a você a essa busca e a ser esse tema central? Isso, desde o início. Desde o início do meu trabalho, porque eu comecei a pesquisar sobre a história de Lajedo, na verdade, para fazer um concurso público. E aí eu comecei a perceber a omissão nos registros de nossa história, porque eu fiquei sabendo que existia um livro muito antigo, mas que nem a Biblioteca Pública de Lajedo tinha esse livro, que é o Álbum Histórico de Lajedo, do senhor José Paulo Barbosa, que já faleceu, e foi publicado em 1969. Aquele livro foi o norte para todas as minhas pesquisas, porque eu fui buscar as fontes que ele pesquisou para confirmar os acontecimentos e para ampliar essa pesquisa. E também tem aspectos que ele não conseguiu encontrar. Eu compreendo muito, porque se hoje já é difícil fazer um trabalho como esse, que dirá 40, 45 anos atrás. Se hoje esse trabalho ainda carece de muita valorização, imagine naquela época. Né? E falando nesse trabalho, isso é o que motiva também a ideia do seu projeto do museu? Exatamente. Né? Algumas pessoas questionaram o porquê desse projeto do museu. Na verdade, já vem há mais ou menos 3 anos que eu tenho na rede social Facebook uma página que é denominada Museu Virtual de Lajedo. Recentemente, alterei o nome para Museu Lajedense Adolfina Pacheco Sá dos Santos, em homenagem a esta senhora que teve grande importância histórica para o município de Lajedo, pelo amor dela em prol da preservação da nossa história e pelo sonho dela, que em vida me confidenciou que queria muito o museu em Lajedo e já teria falado com várias pessoas, mas não conseguiu realizar esse sonho. Esse sonho que ela dela hoje também é meu. Você encabeçou aí essa defesa. O livro, o prefácio aqui escrito pelo Adelmo Torres. Exatamente, meu amigo Adelmo Torres. Quando eu estava escrevendo o livro,
poucos dias antes de terminar, eu falei com Adelmo Torres para que ele fizesse a orelha do livro. E depois a gente resolveu colocar no prefácio. Nele, ele expressa como gostou do meu trabalho. Então, isso para mim foi muito gratificante. Então, eu agradeço muito também aqui publicamente ao Adelmo Torres. Paulo Henrique, conversar com você vai ser fascinante, até porque são muitas histórias aqui da cidade de Lajedo. Eu queria já lhe convidar para o próximo momento. Você, uma das primeiras pessoas antes, quando eu conversei com você, Isso. E na agenda teve essa oportunidade, até porque você ainda está estudando, está nessa correria. Isso, exatamente. E quando surgir mais a oportunidade, falar de forma minuciosa, sim, né, claro. dos detalhes. Você tem um queridinho, porque são 3, né? Você não vai falar, você não vai falar, sinceramente. Só uma coisa eu queria falar a respeito desse aqui. Não, tem muito tempo, você vai falar. Pode falar. Esse livro que vai sair agora, na realidade, esse que está aqui é apenas para mim, veio para mim para que eu avaliasse se estava tudo ok, da Você ordem já de fez impressão. Já fiz a Esse avaliação. aqui ainda não está lançado. Não. Então ainda vai haver o lançamento oficial. Isso, exatamente. Esse aqui veio da editora para que eu avaliasse se está bom o material e dando ordem para a impressão de toda a tiragem. Vai ser uma tiragem de 500 exemplares. Então esse tem que pegar com cuidado, esse Mas é um tesouro. Você já vai adiantar se foi aprovado ou não? Foi aprovado? Foi sim, já foi aprovado. Sim. Você já aprovou? Então Já. tá ótimo. E quando é que apenas já com tem... algumas alterações com relação às fotos que deveriam estar Certo. coloridas. Né? E a previsão para o Qual a lançamento é no mais tardar no início do próximo mês, de outubro. Ah, então tá perto. Já tem local definido? Já pensa, vai ser na Universidade Federal? Vai ser aqui em Não, Lajedo? a Universidade Federal ela não dispõe de um aparato para fazer o lançamento desse livro. Então, assim, eu fiquei aberto para resolver essas questões. Vai ter pessoas aqui da Universidade Federal representando a faculdade, mas ele vai ser feito juntamente com a fundação do museu lá no espaço do Instituto Mobiliza Lajedo. Então vai unir os dois. Isso. Pretendo fazer tanto a inauguração, fundação, melhor dizendo, do Museu Lajedense, como também o lançamento desse meu terceiro livro. Uma coisa que eu queria falar a respeito desse terceiro livro é o seguinte: pelo fato de eu ser membro também do Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Garanhuns, eu comecei estudando alguns aspectos da história de Garanhuns, procurei livros dos principais autores mais renomados da história de Garanhuns, e neles eu acabei encontrando mais alguma coisa que até então não se sabia no município de Lajedo. Como, por exemplo, no meu segundo livro, eu encontrei documentos históricos, e estão neles, que comprovam que antes de Lajedo pertencer a Canhotinho, também pertenceu ao município de São Bento do Una. Isso já vinha explícito no livro do José Paulo Barbosa, mas ele não tinha documento histórico que comprovasse. Ele dizia o seguinte: a senhora Dondinha, que é Inês de Paula Medeiros, filha do Barão Cazuza, me confidenciou que não tem documentos, mas que São Bento do Una já exerceu poderes sobre Lajedo. No caso, por conta dessa indagação dele, eu fui a São Bento do Una em busca de material, em busca de documentos que comprovassem isso, e foi comprovado. Encontrou um documento lá da Câmara. Isso, na verdade, em livros. Em livros? Em livros. Em livros e materiais sobre essa cultura, você que vai em outros municípios, participa do Instituto lá em Garanhuns, foi a São Bento do Una. Você percebe que nesses municípios existe mais inscritos do que aqui na cidade de Lajedo? Existe mais inscritos e o pessoal valoriza mais esse trabalho. O que chega a ser até uma exceção com relação, porque a gente sabe que os municípios do interior sempre omitem muito essa questão da preservação da nossa história, né? Sempre fica naquela lenda, né? Sempre foi um cara muito poderoso que constituiu, e etc. E fica sem documentação, que justamente é a sua busca, né? Buscou documentos que comprovassem todos. É isso que o livro traz, né? Exatamente. E aí, voltando ao que eu estava falando, eu pesquisando estudando pelo fato simples de gostar da história, um pouco da história de Garanhuns, eu acabei descobrindo que antes de Lajedo pertencer a Canhotinho e a São Bento do Una, pertenceu a Garanhuns. Então São Bento pertenceu a Garanhuns também. Também, exatamente. Toda essa região pertencia às terras dos índios, né? Índios escondidos, de uma das Sesmarias que... Sesmaria é aquele pedaço de terra das capitanias hereditárias, né? Que o donatário doava as terras para as pessoas desenvolverem. Entrou na história aqui, né? Que legal. E aí eu já trato sobre isso no primeiro livro. No primeiro capítulo.
né? E aí eu trago um mapa com todos os municípios que já foram pertencentes ao município de Garanhuns, inclusive Lajedo, com alguns documentos anexos que comprovam essa descoberta histórica, que eu procuro ter sempre o maior cuidado, porque eu não sou escritor de ficção, nem de... Não dá para inventar nada, não, precisa ser realmente... Exatamente. Para mim colocar alguma coisa no meu livro, eu tenho que ter pelo menos 2 comprovações históricas a respeito do assunto. Paulo Henrique, vamos marcar outro momento para você vir aqui e falar desse lançamento. Se você tiver tempo, vem no programa, não é? Ou de repente avisa sobre o dia, data, horário, tudo certinho sobre o lançamento. Eu espero contar sempre com suas participações aqui para trazer... Hoje a gente falou um apanhado geral, mas para trazer algum fato a gente vai definir por temas. Isso. As próximas participações aqui do Paulo Henrique. Posso contar com a sua participação? Pode contar sim. A gente já está intimando, né? Pode contar comigo. Paulo, eu queria agradecer a sua participação e ficar à vontade. Claro. Ficar à vontade para as suas considerações finais. Eu queria dizer a todos os lajedenses que conheçam o espaço do Museu de Lajedo, e eu quero explicar o porquê. Veja, existem muitos mecanismos do governo federal, do governo estadual, para que se tenha esses projetos no município de valorização do patrimônio histórico. Mas para que haja isso, é preciso ter uma regularização e também bons projetos. Então, eu estou encabeçando esse trabalho para quê? Juridicamente, é uma associação sem fins lucrativos, para que a partir do momento que a gente tenha tudo legalizado com o CNPJ, a gente possa apresentar projetos ao governo federal, ao governo estadual, nos mecanismos de incentivo à cultura, para que se tenha um espaço para funcionar o Museu de Lajedo. Um espaço próprio, oficial, eu quero dizer, um espaço próprio que seja realmente do museu, né? E aí eu estou encabeçando essa luta com alguns amigos. Eu posso citar também aqui o exemplo do amigo Valdeci Rocha, que vai fazer parte da associação e ele sempre atuante na internet, né, com as publicações dele sobre a história de Lajedo. Então eu quero reunir forças com todo o pessoal que tenha algum interesse pela valorização da história de Lajedo, para que a gente faça realmente um trabalho de valorização dessa história, né, de nossa cultura. E aí quem puder, procura lá, né? Valorizando a nós mesmos, porque nós somos os construtores da história de Lajedo. Então, se eu estou valorizando a minha história, a nossa história, a sua história, estou valorizando a mim mesmo. E aí eu peço aos universitários, amigos universitários, se vocês que tiveram alguma monografia, TCC, que esteja relacionado ao município de Lajedo, para a gente ampliar o acervo. Também vem algum material, quero agradecer aqui publicamente ao Adelmo Torres, porque algumas coisas do acervo dele sobre a história de Lajedo também vão compor o museu. E agradeço também muito a Mônica, a vereadora Mônica, porque ela foi visitar o espaço lá em casa e aí me lançou a ideia, me lançou o convite. Você quer realmente levar esse espaço lá para o Instituto Mobiliza Lajedo? Porque lá seria mais importante. E eu aí vi que realmente seria bem melhor, porque lá eu poderia receber, poderei receber as escolas, turmas escolares, para conhecer o espaço e para fazer palestras e levar o máximo de conhecimento sobre a história de Lajedo para essa juventude. Porque só é possível criar patriotas a partir do amor pela sua terra. Não adianta o aluno estudar a história do Japão, a história da África, se primeiro ele não conhece o pequeno espaço em que ele vive, se ele não vê, se ele vê a aplicabilidade do estudo em sala de aula na realidade de seu município. Então eu acho que o passo inicial para isso é esse museu, e eu espero muito contar com a ajuda de todos. Eu estou encabeçando esse projeto e quero mais pessoas reunir para dar continuidade, para que leve à frente. Também junto com você, né? Exatamente. Para que não fique unicamente eu com esse trabalho. E muitas pessoas dizem, por que você está fazendo isso se você não está tendo retorno financeiro nenhum? E aí eu digo, eu gosto do que faço. Eu gosto do que faço, mas aqui, ali, eu tenho algum retorno desse trabalho. Não muito, não o suficiente para me motivar a fazer. Mas eu faço porque eu gosto. E aí, Francisco, muitas pessoas me questionam. Você não era para estar fazendo direito. Você era para estar fazendo história. E aí, mas a base do direito é a história. Exatamente, a base do direito é a história. E a geografia, que é o E aí tem um grande
jurista, né, Paulo Nader, que tem alguns livros publicados na área do direito, e aí ele usa uma frase célebre que diz o seguinte: todo jurista deveria ser um historiador e todo historiador um jurista. Isso por conta da relação que você só vai entender o direito a partir do momento que você entender os momentos históricos. Dentro desse contexto histórico é que você vai entender o direito. Então, assim, são duas áreas que eu gosto muito, são duas áreas que eu quero atuar e que hoje eu faço porque eu gosto. Mas, quem sabe, com esses meios que eu vou lutar em busca de crescer esse trabalho aqui em Lajedo, eu venho a ter esse retorno financeiro e, se não vier, eu continuarei fazendo porque eu gosto do que faço. Ou, de repente, pode ser um outro tipo de retorno, chegar alguém e diz, eu me inspirei em você, na sua vontade. Referência, não né? é? Como referência. As pessoas precisam ir, Francisco, você leva a sua monografia, e aí vocês vão conhecer e construir um museu junto com o Paulo Henrique Dias. Eu tenho uma enorme admiração, eu penso que o Francisco também, né? E parabéns, muito parabéns. E dizer que tenho certeza que muitas pessoas irão contribuir, sem sombra de dúvida. Né? Vai ter um batalhão aí para lhe ajudar nesse projeto, porque, de fato, a memória ela tem que estar viva. Né? A memória, as pessoas têm que conhecer, como você falou, o seu recorte espacial. Não entender o mundo, entender o mundo e não entender o seu recorte espacial. Paulo? Exatamente. Então, o espaço aqui vai estar sempre aberto para você vir. Agradeço muito. Eu quero registrar um agradecimento à professora Maria Edna Muniz Figueiredo, que foi ela que fez a correção ortográfica do livro. Importantíssimo. Né? Ao Adelmo Torres por ter feito o prefácio, a orelha do livro. E também agradecer a meus pais, que estão sempre me incentivando nesse trabalho. É a minha base, é meu pai Paulo Dias e a minha mãe Cláudia. E falar que o meu primeiro livro foi dedicado aos professores lajedenses. O meu segundo livro foi dedicado aos meus pais. E o meu terceiro livro está sendo dedicado aos meus avós, que posso dizer que sou privilegiado, pois ainda tenho os 4 avós e ainda tenho muito e ainda tenho uma bisavó. Muito privilegiado. Eles moram aqui? A minha bisavó mora em Birajuba, mas meus avós moram aqui. Mas outra Antônio conexão Cordeiro, aqui com Tamires. Quitéria Bezerra, Manuel Dias e Terezinha Cecília. Muito bem. Bacana. Parabéns, Participação do nosso escritor Paulo Henrique Dias. A gente vai marcar outros momentos para você vir aqui e ir contando essa história do Lajedo que se faz necessária. Ok, obrigado Francisco Neto e Tamires Maera por esse papo descontraído. Será um prazer retornar aqui à Lajedo FM. Um abraço a todos os lajedenses. E vamos estar ali aguardando com toda certeza. 5h50.